aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 1 ao versículo de número 10. Enquanto os irmãos vão abrindo a Bíblia no texto referido, eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor José. Que Deus abençoe sua vida. Estava lá em Minas Gerais, pastoreando em Capelinha, e falando, acho que convívia, comentando sobre o pastor José. Não foi, filha? Ela é testemunha disso. Aleluia! Quando chegar em Porto Seguro, eu vou procurar Zé, porque José, o pastor José, é um grande amigo. Aleluia! Viu? Nunca mudou. Eu nunca vi sair uma murmuração da boca desse homem. Eu nunca vi esse homem triste um dia, irmãos. Meu Deus! Eu nunca vi ele pelos cantos reclamando da vida. Então isso aí para mim é marcante. Deus continue abençoando. Viu? Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, segundo aos Coríntios, sem mais delongas, capítulo de número 12, versículo de número 1 ao versículo 10. Quantos acharam, digam amém. Amém! Diz o texto acerca, capítulo 12, em verdade, que não convém gloriar a mim, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Eu conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se não corpo, não sei. Aleluia. Se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E eu sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei louco, nércio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que me vê ou de me ouve. Aleluia! Para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aleluia! Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Podeis assentar, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Meus amados e queridos irmãos, todo texto, olha aqui para minha mão esquerda, por favor. Aleluia a Deus. Todo texto sem contexto, abre-se uma brecha, ou por que não dizer uma ruptura para a heresia. Entendemos que a Bíblia, ela Glória a Deus! interpreta-se com verdade, com fidelidade. Eu aprendo que por trás do texto lido há um pano de fundo introdutório, histórico, às vezes profético, para que entendamos aquilo que lemos Aleluia, meu com Deus! mais profundidade. O texto fala sobre ele, o apóstolo São Paulo,
o apóstolo dos gentios, o apóstolo das missões, o homem que sacudiu o mundo da sua época através do poder do Espírito Santo, através do poder do Evangelho. Ora, esse Paulo é aquele, olha aqui para a minha mão esquerda, é aquele mesmo Paulo que teve um encontro com Cristo em Atos, no capítulo 9, no caminho de Damasco. Jesus marcou o encontro com Paulo, e as palavras de Jesus foi essa, quando interrogado: quem é, Senhor? Sou eu, Jesus, Glória a Deus, que fala aleluia. contigo. Aleluia. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões do Senhor. Aleluia. O texto diz em Atos 9 e 16, quando Deus usa o servo Ananias para ir até Paulo, que ficou cego, sem enxergar por 3 dias. O texto diz que Ananias orou por Paulo e entregou a mensagem de Cristo para Paulo, dizendo: Cristo o escolheu como um vaso para levar o Evangelho aos gentios. O texto diz que Paulo foi cheio do Espírito Santo. Perceba que ele aqui vai ser envolvido no corpo da igreja. Paulo, ele para um período depois do seu encontro com Cristo para aprender também aos pés dos principais dos apóstolos. Ou por que não dizer Pedro, Tiago e João em Jerusalém. Paulo, então, depois de algum tempo, o Espírito Santo, em Atos capítulo 13, toma alguém em um culto de consagração, pois o texto diz: e tendo eles orado, e tendo eles jejuado, disse o Espírito Santo: apartai a Paulo e a Barnabé para a obra que vos tenho chamado. O Espírito Santo escolheu, separou a Paulo para uma grande obra na face da terra. O texto diz que daquele dia em diante, o apóstolo Paulo, ele vai fazer pelo menos, olha aqui, 3 viagens missionárias. A primeira viagem missionária está em Atos capítulo de número 13 e 14. É aquela viagem por Chipre, por Panfilha, por Pisídia, hoje conhecido como Centro-Sul da Turquia. Aleluia. Essa é a primeira viagem missionária de Paulo. A segunda é de Atos capítulo 15, versos 39 a Atos 18, versos 22, quando ele passa pela Macedônia, pela Acaia, pela Grécia moderna, pela Ásia Menor, que hoje é a Turquia Ocidental. Paulo ainda vai fazer uma terceira viagem missionária, que está em Atos capítulo 18 a Atos capítulo 21 e o verso 16. Nesta viagem, ele passa pela Ásia Menor, pela Macedônia, pela Caia, terminando em Jerusalém. Perceba que dentre essas 3 viagens de Paulo, ele fundamenta a igreja. Ele é o apóstolo que abre a igreja.
missionária de Paulo, ele fundou a igreja de Coríntios. Vou repetir: na segunda viagem missionária de Paulo, ele fundou a igreja de Coríntios. Se não, vamos comigo em Atos capítulo 18 e versos 8, que diz: E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão de noite a Paulo: Não temas, mas fala, não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Perceba que tudo começa numa casa. Paulo ganha a família de Crispo, principal da sinagoga, e toda a sua casa creu no Senhor. Ali nasceu, aleluia, a igreja de Coríntios. Esta igreja que Paulo foi um grande apóstolo, porém, entretanto, todavia, Paulo vive uma perseguição por parte de alguns que não acreditam no seu apostolado. Paulo vive uma perseguição por parte de alguns que não acreditam na sua chamada. É mais ou menos assim: ele não é apóstolo coisa nenhuma, ele não foi chamado coisa nenhuma, Jesus não apareceu para ele no caminho de Damasco coisa nenhuma. É daquele tipo de crente que é beneficiado pelo ministério, mas não valoriza a chamada de um pastor, não valoriza o trabalho sacrificial de um apóstolo, a ponto de duvidar da sua chamada. Perceba que o apóstolo São Paulo, em 2 aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 5, e todo esse capítulo, Paulo vai defender o seu apostolado. É tanto que ele vai dizer: porque penso que nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Vocês percebam pela palavra de Paulo que Paulo está defendendo o seu apostolado. Ele está dizendo: ora, se Pedro é apóstolo, se Tiago é apóstolo, se João é apóstolo, em nada eu fui inferior a esses apóstolos. Por quê? Porque se eles andaram com Cristo, Cristo também apareceu para mim. Se Cristo escolheu eles, Cristo também escolheu a mim. Se vocês forem olhar pelos frutos, eu também tenho dado muito fruto para a obra de Deus. Perceba, meus irmãos, que Paulo está vivenciando o gosto da ingratidão. Paulo está vivenciando a tristeza de ter alguém que desvaloriza, que não valoriza o seu chamado. Isso dói, isso machuca. Só alguém chamado por Deus, só alguém que já exerce qualquer ministério da igreja, seja ele qual for, sabe como dói isto, como machuca isso. Você se doa, você dá o seu melhor, mas as pessoas não valorizam. Valorizam o pastor da esquerda, valorizam o pastor da direita, mas aquele que está aqui contigo todo dia não valoriza. Glória a Deus. E Paulo está assim
sentindo a dor da rejeição. Perceba, meus irmãos, que então Paulo precisa, ainda que com muito temor, para não se exaltar, para não se gloriar, ele precisa contar a sua experiência pessoal, porque nada melhor para dignificar o ministério não é falar, mas é ter experiência profunda com Deus. Porque eu posso pregar muito bem, mas eu posso não ter experiência com Deus. Eu posso até estar todo bonitinho aqui, mas eu posso não ter experiência com Deus. Mas se tem algo que dignifica o chamado de alguém, é a experiência profunda e particular que essa pessoa tem com Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então Paulo, ele vai, ainda que com muito cuidado, para não se gloriar, ou para não se vangloriar, Paulo vai ter que contar a experiência que ele teve com Jesus Cristo. Então ele começa com muito cuidado. Olha o texto, que o texto vai dizer: em verdade, olha que palavra linda, que não convém gloriar-me, mas passarei as revelações do Senhor. O que está aqui é Paulo dizendo: gente, eu não estou me vangloriando. Por quê? Porque Paulo entendia que tudo o que ele era, que tudo o que ele fazia, era tudo para a glória de Deus. Vamos começar. Paulo é um homem que pensa assim: se eu parar, a obra para não, a obra vai continuar. Sai daqui, a igreja fecha não, a igreja vai continuar. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Você está enganada. O mundo não gira em torno de você. Deus levanta outro e a obra de Deus continua. Por quê? Porque a obra não é do pastor Crispim, a obra não é da sua esposa. Esta obra tem dono, e o dono desta obra é aquele lá de cima, Jesus Cristo. Glória! Então Paulo, ele entende nas suas palavras que a glória pertence a quem? A Deus. Veja bem, em Gálatas capítulo 6, versículo 14, Paulo vai dizer: mas longe esteja de mim de gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, pelo qual o mundo está crucificado. Aleluia, para mim e eu para o mundo. 1 Coríntios 1:31, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Efésios 2:8, porque pela graça, irmão, é tudo pela graça, não é meritocracia. Eu não sou pregador porque eu mereço. Você não é do ciclo de oração porque você merece. Você não vai para o céu porque você merece. É tudo pela graça. Paulo diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Aí ele vai dizer: não vendo das obras, para que ninguém se glorie. Aqui não tem ninguém que pode bater no peito e dizer: eu estou aqui porque eu sou bom, eu vou para o céu porque eu sou bom. Não, é tudo pela graça de Deus. Glória! Romanos capítulo 11, versículo 36, Paulo vai dizer: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a glória eternamente. Amém. E eu conjecturo com o Salmo 115, que diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória. Deixa eu dizer aqui, dois homens na Bíblia que quiseram ter a glória de Deus e caíram por terra. Qual foi? O primeiro está em Daniel capítulo de número 4. Nabucodonosor achou que era o bambambam e ficou igual bicho, comendo mato, cresceu unha, cresceu cabelo, porque não deu glória
quiser, não tem problema, mas deixa eu lhe dizer, a glória não é para o homem, a glória pertence a Jesus Cristo. Quem concorda, joga a mão para o céu e dá glória. Aleluia. Olha aqui para mim, por favor. Olha aqui para mim, por favor. Perceba que Paulo tem todo um cuidado em não se vangloriar. Paulo tem todo um cuidado em defender o seu apostolado, mas ao mesmo tempo fazendo a igreja compreender que a glória pertence a Deus. Perceba, irmãos, que ele vai descendo e vai contando uma história na terceira pessoa. Ele vai dizer: conheço um homem há 14 anos. Se no corpo, eu não sei se a experiência foi no corpo. Se fora do corpo, eu também não sei se a experiência ele saiu do corpo. Não sei. Só sei dizer que este homem ele foi ao terceiro céu. Ele foi ao paraíso de Deus. Ele foi aonde o trono de Deus está. Ele foi no lugar mais sublime que o homem pode ir. Ele foi ao terceiro céu e ele viu coisas inefáveis, extraordinárias, inexplicáveis, inenarráveis, que se eu tentasse explicar para alguém o que eu vi e o que eu ouvi, a mente limitada do homem não alcançaria a grandeza, a sinfonia que eu ouvi lá no céu. Aí ele vai dizer assim: mas para que eu não me exaltasse, porque a revelação foi profunda, o que Deus mostrou foi tremendo. Aí ele vai dizer: para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me posto um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Primeiro, pastor, porque Deus colocou um espinho na carne de Paulo, porque Deus conhecia Paulo sem espinho. Paulo sem espinho é autossuficiente. Paulo sem espinho é tendencioso a se exaltar, a achar que é alguma coisa, a achar que é melhor do que os outros. Aí Jeová, que conhece o meu e o seu coração, diz assim: eu preciso colocar um espinho na carne dela, preciso permitir um espinho na carne dele, porque todas as vezes que ele tentar se exaltar, ele vai ver o meu espinho e vai declarar dependência dele para comigo. Glória! Olha aqui para mim, perceba que o espinho dói. Pastor, que espinho era esse na carne de Paulo? Vamos para a Bíblia. Eu descobri pela Bíblia que espinho poderá ser esse na carne de Paulo. Em Gálatas 4:13 está escrito: e vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em enfermidade da carne, e não rejeitaste nem desprezaste isso, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancareis os vossos olhos e me dareis. Olha aqui, que tentação é esta? Que espinho na carne é esta? Está o texto aqui, o final do texto: eu sei que, se fosse possível, vocês arrancariam os vossos olhos e me dariam os olhos. Que espinho é esse? Paulo tinha um problema na visão, Paulo tinha um problema na carne. O problema de Paulo não era pecado, não, irmãos. Esse espinho aqui não era pecado, como muitos dizem, não. Esse espinho na carne de Paulo era um problema de visão que ele tinha. Paulo não enxergava muito bem, não. Curava tanta
gente em nome do Senhor, mas olhava para os seus olhos e não enxergava direito, a ponto de dizer: mesmo eu tendo esse problema, igreja, vocês me receberam, não me criticando, mas me receberam como um anjo de Deus, vocês me receberam como o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória, aleluia. Diferente de muitos da igreja dos nossos dias, se o pastor tem carro novo, ele está roubando. Se o pastor tem carro velho, é porque tem pecado. Se o pastor paga aluguel, aleluia, é porque ele tem pecado, ele é um desequilibrado. Se ele tem casa nova, é porque ele está roubando. Se ele anda bonitinho, o pastor é vaidoso. Mas se ele anda mal para a pilha, o pastor é um mendigo. Irmãos, olha aqui, a igreja da Galácia, mesmo sabendo que Paulo tinha um problema nos olhos, mas recebeu Paulo com muita honra. Não, Paulo, você está sofrendo assim, Deus sabe por quê, mas você continua sendo um grande homem de Deus na visão da igreja da Galácia. Glória a Deus. Perceba, olha aqui para a minha mão esquerda, Paulo está sofrendo com esse espinho, porque todas as vezes que ele era tentado a se vangloriar, parece que como o diabo vinha, irmão, e batia na cara dele assim, ó, Deus permitindo, bater na cara dele para dizer assim: epa, você é homem, você sem Deus não é nada, viu? Você só é uma coisa porque Jesus está com você. Glória. Perceba que esse espinho na carne de Paulo não afastou Paulo de Jesus. Esse espinho na carne de Paulo não enfraqueceu Paulo espiritualmente. Esse espinho na carne de Paulo aproximou mais a Paulo de Jesus Cristo. Tudo que Deus permite na sua vida não é para você murmurar, não é para você largar o evangelho, não é para te maltratar, não é para te enfraquecer. O que Deus está permitindo na sua vida é, na verdade, Deus dizendo: eu estou te fortalecendo, eu estou te preparando para coisas maiores. Glória a Deus. É por isso que Paulo vai dizer com propriedade, Romanos 8:28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados para o seu propósito. Deixa eu profetizar. Você quer receber? Levante a mão. Esta situação na sua vida não está te enfraquecendo. Essa situação na sua vida está te aprofundando a cada dia, e a cada dia você está ficando mais cheia e mais cheio do Espírito Santo. Quem está concordando, abre a boca e dá um glória gostoso aqui nesta noite. Olha aqui para a minha mão esquerda, por favor. Paulo vai dizer: pelo que 3 vezes eu orei ao Senhor. Vou repetir: pelo que 3 vezes eu orei ao Senhor. Então perceba, meus amados irmãos, que, aleluia, glória a Deus, a situação que Paulo vive levou a orar, e não orar uma vez só, e não orar 2 vezes só. Levou Paulo a orar 3 vezes. 3 vezes. Glória, glória, glória. Urabacana, labaxandaraia. Vou repetir: Uramachura, bacaia. Uramandecoma, churicandaraia. Quando Daniel, no capítulo 6, ele foi, aleluia, caluniado. Quando tentaram arrancar Daniel da oração, quando tentaram pegar uma falha em Daniel, se ele não pode orar, não pode orar. A Bíblia diz no versículo 10 do capítulo 6 que Daniel foi orar, e ele orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia Daniel orava. Mesmo assim, pegaram Daniel, jogaram lá na cova,
Mas quando os leões vieram devorar Daniel, o anjo de Deus desceu e disse: olha aqui, leão, aqui você não vai comer não, porque esse homem aqui tem intimidade com Deus lá do céu, tem intimidade com Deus lá do céu. Glória, 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 glória. Aleluia. Eu vejo Deus fortalecendo o crente aqui. Essa situação está te levando lá para o secreto, para um lugar gerador de milagre. Porque Jesus disse em Mateus 6,6: quando quiseres orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, aleluia, e fala com teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Glória. Levante a mão para o céu, deixa eu profetizar. Porque em Atos capítulo 12, aleluia, Pedro estava preso, ameaçado de morte. Herodes ia matar Pedro, mas a igreja entrou no lugar da oração, e Deus mandou anjo para arrancar Pedro da prisão. E a igreja bateu o pé e disse: enquanto Deus não soltar Pedro, a gente não para de orar. E eu estou recebendo a autoridade de Deus aqui para dizer: Deus está te fortalecendo hoje, através da oração. E através da oração que o milagre vai acontecer. É através da oração que Deus vai tratar na terra ao teu favor. Quem está entendendo? Esse espinho na sua carne está te levando para o lugar da intimidade, para o lugar da oração. Quem entendeu? Abra a tua boca e diga glória. Glória, glória, glória. 3 vezes orei ao Senhor. Olha aqui para mim, para você entender o que eu acho interessante, senhoras e senhores. Olha aqui para minha mão esquerda, por favor. É que Paulo ora: Senhor, arranca de mim esse espinho. Senhor, arranca de mim esse espinho. Senhor, está doendo. Arranca de mim esse espinho. E eu vim aqui lhes dizer: eu não duvido, serva, da sua dor. Eu não duvido do seu problema. Eu sei que está doendo. Eu sei que essa palavra que te disseram veio como um gangrena para te matar. Eu sei que essa palavra te coloca para baixo. Eu sei que essa perseguição que você tem vivido lá na tua casa, às vezes com o marido, com os filhos, às vezes no trabalho, na vizinhança, essa perseguição te coloca para baixo, como machuca, e você diz: Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda. Essa enfermidade te maltrata, essa situação de ansiedade me maltrata. Você diz: Senhor, me ajuda, Deus. E sabe o que Deus falou para Paulo? Deus não disse sim para Paulo, não. Deus disse: Paulo, eu não vou arrancar o espinho, não, mas uma coisa